Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Segurança do Trabalho. Eu sou o professor Rafael Nilson Rodrigues. A gente vai ver nessa aula a continuidade do nosso assunto de insalubridade, especificamente agentes biológicos. Como que a gente analisa a exposição a agentes biológicos, tá? Vocês vão perceber que esse conteúdo é bem mais simples em relação aos demais que eu tenho colocado. Bastante trivial, bastante fácil da gente analisar, tá? Inicialmente é importante a gente entender que agentes biológicos são micro-organismos, seres vivos, tá? Ou patógenos, enfim, que podem potencialmente nos causar alguma doença caso algum tipo de exposição. Tá? Então, por exemplo, bactérias, vírus, protozoários, fungos, mofos, enfim, vermes, parasitas externos, etc. Tá? São esses tipos de patógenos que podem nos trazer algum tipo de doença. Tá? Aqui eu deixo alguns exemplos para vocês. Chama a atenção que esse slide eu já preparei, eu já uso esse slide já há alguns anos. Tá? Mas hoje, eu estou gravando essa aula em março de 2020, esse primeiro aqui é um vírus na forma de coroa. Tá? Coincidentemente, é um vírus que a gente está enfrentando agora. Mas, enfim, pode ser vírus, pode ser outros micro-organismos, e podemos nos colocar numa situação de risco em exposição a esgoto, água contaminada, estábulos, né, condições com animais, ou ainda em laboratórios, clínicas, hospitais, clínicas veterinárias, ou laboratórios de exames clínicos, por exemplo. Tá? Situações N diversas, institutos que produzem soro antiofídico, por exemplo, são locais onde há potencial de contaminação desse tipo. A principal forma de transmissão de agentes biológicos, visto na indústria, o que mais comumente a gente enxerga é pelo ar, tá? Muito embora, em tese, há também pela água e pelo solo, evidentemente, né? Pela água contaminada ou pelo solo, que muitas vezes contamina a própria água também, a fonte de água que vai abastecer uma determinada região. De todo modo, pelo ar é uma forma mais comum de contaminação, tá? Seja por partículas de suspensão ou alguma outra forma, tá? Mas o ar é a forma mais comum de contaminação por agentes biológicos. O anexo 14 é o último anexo da NR15, tá? E esse anexo 14 trata de agentes biológicos. Aqui há duas diferenças em relação às outras aulas, aos outros anexos que a gente vem estudando até aqui. Primeiro, diferentemente de frio e de ruídos, frio e calor, por exemplo, agentes biológicos não têm um número, não tem uma quantidade para a gente analisar. Então, veja, ruído, frio e calor são análises basicamente quantitativas. A gente tem quantidades, compara com referências e tira conclusões. Tá? Em agentes biológicos, a gente faz uma análise qualitativa. Tá? O que isso significa? A gente vai identificar se uma determinada atividade se enquadra ou não como insalubre perante a norma. Tá? Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, nós temos 2 graus diferentes de salubridade para agentes biológicos. Depende do caso. Então, aqui, ó, pode ser grau máximo ou grau médio. Vamos por partes, tá? Então, vamos lá. Insalubridade de grau máximo. Esse aqui é o texto que está lá na NR15, tá? Igualzinho a gente vai ler aqui, eu vou explicar para vocês os principais pontos, ok? Então vamos lá. Trabalho operações de contato permanente com, cuidado, contato permanente quer dizer contato habitual, certo? O que é isso? Porque contato permanente, no primeiro momento, pode induzir as pessoas a pensarem 100% do tempo. Quer dizer que então, se a pessoa não está 100% do tempo, não se enquadra como insalubre? Não. Cuidado, é errado pensar assim. Aqui quer dizer o seguinte, em contato habitual com. O que é habitual? Vamos reforçar esse conceito novamente. Habitual é aquilo que é conhecido, que faz parte do hábito, do labor da pessoa, do trabalho. Então é conhecido, é programado que aquilo vai acontecer. Tá? E aí tem uma questão do tempo.
Se o tempo de exposição não for desprezível, é considerado habitual. Tá? Então, é habitual que a pessoa vai fechar aquela determinada torneira, né? Ah, o João vai lá e fecha aquilo todos os dias, ou toda semana. Então, o que é hábito dentro do trabalho? Bom, fechados parênteses, vamos lá. Trabalho operações em contato habitual com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas. Em particular, agora, em março de 2020, nós estamos vivendo uma crise por coronavírus e se enquadra nisso aqui. Então, as pessoas que têm, por exemplo, a Covid-19, que é a doença resultante do corona, elas vão estar isoladas e são pacientes com doenças infecto-contagiosas, tá? Então, as pessoas, os funcionários, funcionárias, né, os colaboradores que têm contato habitual com esses pacientes em isolamento, bem como os objetos de uso desses pacientes que ainda não foram esterilizados, estarão na condição de esterilidade em grau máximo, tá? Então, enfermeiras e enfermeiras, médicos e médicas, assim por diante, tá? As pessoas que vão esterilizar os equipamentos, louças, aquilo que teve contato com os pacientes. Professor, mas se usar os EPIs, a pessoa está livre da insalubridade? Essa pergunta é recorrente, mas o raciocínio que a gente tem que ter é o seguinte. A pessoa está usando determinados EPIs. Os EPIs são suficientes para eliminar o contato com agente de risco? Se sim, se garante isso, então não há insalubridade, porque a pessoa não tem mais contato. Não, professor, a pessoa até usa EPI, mas acaba tendo algum tipo de contato ou ainda há um grande risco potencial de contato. Então, a insalubridade não foi eliminada. Deixo como exemplo provocativo aqui, que nós temos visto recentemente, você pode ser que veja esse vídeo muito para o futuro, mas numa condição presente nossa agora, de março de 2020, a gente está identificando nessa crise do corona muitos médicos experientes internados infectados, muitos profissionais infectados, tá? Mesmo algum deles, boa parte das vezes, usando os EPIs adequados. Mesmo assim, foram infectados, tá? Então, o uso de máscara e luvas depende, ainda tem pontos de falhas que poderia ser analisado com critério um pouco mais rigoroso, tá? Mas, enfim, por hora isso está suficiente para nós. Então, grau máximo, tá? Pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa. Então, é um público específico, tá? Não é qualquer paciente de um hospital, tá? São aqueles que já estão identificados, isolados por doença infecto-contagiosa. Quem tem contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e digestões de animais portadores de doenças infecto-contagiosas. Então, veja, não é animal no geral, é especificamente aqueles que identificadamente têm aquela doença, tá? Então, por exemplo, um veterinário que trabalha num determinado abatedouro ou que trata exclusivamente desses animais, quando se separa os animais doentes, por algum motivo, aquele profissional vai lidar com aqueles animais. Então, está aqui uma condição de insalubridade de grau máximo, tá? Ou ainda, quem trabalha com esgotos, então é fácil da gente associar aquelas pessoas que trabalham nas empresas de água e saneamento, né? Que tem que fazer manutenção em esgotos e tal. Veja, a pessoa A trabalha numa estação de tratamento de esgoto, ela está em insalubridade? Veja, insalubridade para agentes biológicos tem que ter o contato com o agente biológico. Não é o fato de trabalhar dentro de uma estrutura que trata esgoto que vai dar insalubridade para a pessoa. Ela trabalha acionando motobomba, mas essa pessoa tem contato com esgoto de alguma maneira? Não, não tem. Então não há insalubridade. Tá? Vai haver se de fato houver o contato com esgoto. Tá? E o quarto ponto aqui é lixo urbano, a coleta e a industrialização. Vamos lá. Daqui é um ponto importante que a gente deve detalhar. A diferença de lixo urbano para o lixo doméstico é o seguinte. Tá? O lixo urbano é o tipo lixo doméstico até, do mesmo estilo, digamos, só que numa quantidade muito maior. Tá? Como é que a gente vai entender isso?
Imagine um lixo gerado dentro de um shopping center, imagine um lixo gerado dentro de uma grande escola ou de uma universidade, tá? Então lá vai ter lixo, por exemplo, lixo de banheiro, como também tem numa residência, vai ter lixo orgânico, como também tem numa residência, assim por diante, tá? Então não é o tipo de lixo, mas é a questão da quantidade de lixo. Evidentemente que também há o lixo seco, há o lixo que não há nenhum contato com matéria orgânica. A este é descartado, tá? Mas tem metais, latinhas de refrigerante, por exemplo, que tem resto de refrigerante. Ainda considera, nesse caso, considera sim como lixo possível de contaminante, porque aquele resíduo orgânico com o tempo vai se deteriorar e pode gerar patógenos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa trabalha fazendo limpeza de banheiros públicos, banheiros de shopping, banheiros de escolas, tá? Então essa pessoa vai recolher o lixo. Então ela está lidando com lixo urbano, né? Ela usa EPIs ou não usa EPIs? Aí a análise é posteriori. Se os EPIs estão completamente suficientes para ela não ter contato, beleza, então não há insalubridade. Ou, por outro lado, se os EPIs não forem suficientes, há ainda algum potencial contato, então há sim essa unidade para o grau máximo, tá? Quem trabalha na coleta ou na industrialização, e aqui é mais relacionado a, eventualmente, a separação de lixo, reciclagem de lixo, tá? Veja, lixo urbano, tá? Lixo urbano entra. Lixo doméstico não entra, tá? E aí é a quantidade. Então você vai pensar uma quantidade que seria de um lixo de uma residência. Então, se o lixo for pouco, num padrão, num pote de uma residência, não vai caracterizar essa umidade, porque não é lixo suficiente para dar isso. Somente lixo urbano, tá? Então, essas são as quatro condições para caracterizar a insalubridade em grau máximo. Bom, em seguida disso, nós temos o que seria insalubridade em grau médio. Vamos ver as diferenças. Insalubridade de grau médio, veja, o raciocínio é semelhante. Trabalhos e operações de contato habitual, cuidado, tá? É contato habitual com pacientes ou animais ou material infecto-contagiante nessas circunstâncias. Quais? Primeiro, hospitais ou serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos do mesmo tipo, tá? Destinados à saúde humana. Veja, aqui tem um parênteses importante. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, certo? Bem como aqueles também que vão ter contato, vão manusear os objetos que foram utilizados por esses pacientes, mas que ainda não foram esterilizados. Então veja, aqui não está se falando de pacientes infecto-contagiantes, aqui está se falando dos pacientes em geral, qualquer um, tá? Outro ponto importante, aplique-se exclusivamente às pessoas que tenham contato com os pacientes, tá? Contato, não necessariamente contato pele a pele, tá? Que tenha pelo menos proximidade. Na condição que a gente vive hoje, com a questão do coronavírus, fica muito evidente o quanto que a proximidade já pode permitir contaminação. Então, as pessoas hoje estão compreendendo isso com mais facilidade, tá? Então, por exemplo, se um contador trabalha no hospital, digamos que processando folhas de pagamento, então ele trabalha exclusivamente fazendo funções de RH, mas essa pessoa não tem absolutamente nenhum contato com o paciente, ele simplesmente trabalha lá em questões administrativas, o fato dessa pessoa trabalhar no hospital não quer dizer que vai dar insalubridade, tá? Então, como essa pessoa, esse contador, não tem contato com o paciente, então não lhe cabe insalubridade. Por outro lado, médicos, enfermeiros ou enfermeiras, médicas, farmacêuticos ou farmacêuticas, enfim, todo o staff, todo o conjunto de pessoas, até aqueles que cuidam dos lixos, tal, objetos que derivados desses pacientes estarão numa condição de insalubridade de grau médio, tá? Por exemplo,
as pessoas que trabalham no atendimento de emergência de um pronto-socorro, por exemplo, tá? Então imagina a seguinte situação, você precisou por algum motivo ir a um pronto-socorro, tá? Então você é atendido por uma pessoa que faz o primeiro atendimento, que coleta algumas informações e documentos e faz uma primeira triagem, digamos, tá? Se essa pessoa tem contato com o paciente, tem proximidade com o paciente, tá? Dentro do que eu avalio aqui, ela está dentro da insalubridade de grau médio. Ah, não, há um vidro de isolamento entre o atendente e o paciente. Ok, se há um vidro de isolamento, então a gente tem um EPC, um equipamento de proteção coletiva, que protege essa pessoa. Ok, então se há essa proteção, então não tem insalubridade. Beleza. Mas se não houver um equipamento que isole essa distância, então a gente pode ter insalubridade sim para o grau médio, tá? Continuando, hospitais, laboratórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos, só que destinados ao atendimento e tratamento de animais, tá? De novo, aplique somente ao pessoal que de fato tem contato com animais. Esse item 2 é semelhante ao item 1, só que destinados aos animais, tá? Então, veterinários, etc. Veja, aqui não há especificação quanto ao fato de ter ou não doença infecto-contagiosa. Isso é lá para grau máximo, se tiver grau máximo. Aqui são animais no geral, tá? Então, é mesmo o raciocínio em cima vale aqui para o segundo. Contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos, tá? Então, soro antiofídico, soro contra veneno de cobra, aranha, escorpião, tá? Ou preparo de vacinas, que vai trabalhar com vírus, por exemplo, enfim. Tá? Então, condições dessa natureza, quem trabalha aqui vai estar potencialmente numa condição de insalubre em grau médio. Quem trabalha também em gabinetes de autópsia, ou ainda de anatomia, ou histoanatomopatologia, tá? De novo, aplique somente ao pessoal técnico. Isso quer dizer o seguinte, somente aqueles que de fato têm contato com esses procedimentos aqui, tá? Ou com, de fato, vamos chamar assim, de contato com os materiais que poderiam ter aqueles patógenos. Cemitérios, mas somente na exumação de corpos, tá? Então é habitual que aquela pessoa participe da exumação de corpos, participe diretamente. Opa, então ele pode estar em insalubridade de grau médio. Quem trabalha mais aí na questão rural, estábulos, ou cavalariças, enfim, limpando ou tendo contato com dejetos de animais também, ou ainda resíduos de animais deteriorados, tá? Animais mortos na estrada, por exemplo, alguém trabalha recolhendo esses animais mortos da estrada, poderiam também estar nessa condição. Veja, tudo isso aqui, se for habitual. Professor, tem um funcionário que trabalha numa empresa concessionária de uma rodovia e ele coleta um animal desse uma vez por mês. Então está em insalubridade? Não, uma vez por mês não vai caracterizar habitual, vai ser eventual. Eventual é o contrário do habitual, vamos pensar assim. Tá? Então não vai caracterizar a insalubridade. Ah não, professor, ele faz isso todos os dias e ele não tem EPI necessário, etc. Não, se faz todos os dias, então há habitualidade, então vai caracterizar insalubridade de grau médio. Tá? É isso, tá? Insalubridade por agentes biológicos é uma análise bastante simples, bastante fácil. O importante é saber que há 2 níveis, máximo e médio. A análise é qualitativa. A gente tem que saber identificar os casos que se enquadram no máximo, os casos que se enquadram no médio. Não pode esquecer que tem que ser habitual. Se a pessoa utilizar EPIs suficientes que, de fato, elimine o contato com o agente biológico, então não há insalubridade. Tá? Mas se usar EPIs, mas que não sejam suficientes, ou se não usa nenhum EPI, então vai estar, e se enquadrar nesses itens aqui, vai estar em insalubridade, seja o máximo ou médio. Professor, tem um caso em particular que a pessoa se enquadra ao mesmo tempo no máximo e no médio. Digamos que a pessoa trata
de pacientes com doenças infecto-contagiantes e também com os demais, tá? Veja, quando incide mais de 1 grau de insalubridade, vale o só mais alto. Não existe acúmulo de insalubridade, tá? Nem que seja por agentes biológicos e outro por ruídos, por exemplo. Não interessa. Não existe acúmulo de insalubridade, tá? Se há mais de uma incidência, vale aquilo que for vantajoso para a pessoa, vantajoso financeiramente falando, ou de alguma outra maneira. Tudo bem? Dito isso, então, a gente termina esse vídeo. Novamente, se você tiver dúvidas com relação a agentes biológicos, exposição, análise de exposição a agentes biológicos, por favor, escreva um e-mail para mim ou entre em contato via o nosso sistema do SIGA, tá? Muito obrigado a todos que assistiram essa aula, boa sorte e até a próxima.